Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, chegou chegando o Luiz Ubeldia, hein? Venceu e convenceu, atuação muito boa no Equador, vitória consistente e com grande atuação de André Silva, entre outros destaques. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos? Bora se inscrever no canal pra gente bater essa meta de 1 milhão de inscritos, eu conto muito com você. Vamos juntos e um likezão no vídeo também me ajuda, tá? Ó, São Paulo venceu, mas venceu dominando amplamente o Barcelona de Guayaquil, clube que o Luiz Ubeldia conhece muito bem. Ele teve 3 dias aí, né? Foi apresentado na segunda-feira, aí teve terça-feira, já viajou para esse jogo no Equador. O São Paulo precisava vencer mais pela fase do que estava vivendo, mas foi super importante em termos de tabela também. Mas o que mais me agradou foi que o São Paulo encurralou o seu adversário. Parecia que jogava em casa. Os primeiros 30 minutos foi de um predomínio assim absoluto do São Paulo no jogo. Mas assim, o São Paulo trocando passes, criando chances em que o Barcelona não tocava na bola. A gente chegou a ter um momento de 82% de posse de bola do São Paulo no primeiro tempo. Negócio louco, assim, jogando fora de casa. No 4-2-4, polêmico 4-2-4, né, com o Luciano por dentro. Ele colocou o Ferreirinha como titular, gostou do que viu em Goiânia, provavelmente, né, quando o Ferreirinha entra no segundo tempo, rabisca e faz um gol contra o Atlético Goianiense. E ele gosta de pontas abertos, né? Gosta no estilo 4-2-3-1, com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, o André Silva pelo lado direito e o Caleri como centroavante. O Luciano fazendo essa armação, vindo de trás, mas alternando bastante, ora com o André, ora com o Caleri, né? Isso contra o Atlético Goianiense funcionou muito bem, nessa confundindo a marcação adversária. Os dois volantes que correram uma barbaridade, porque quando você tem esse tipo de sistema, você precisa correr. E é uma característica do Zubeldia. Treinamentos de muita intensidade para que isso se aplique no jogo. E eu vi um time bem mais intenso, verdade. Assim, isso foi replicado no jogo, especialmente pelo Pablo e pelo Alisson, que voltaram a ser aquela dupla do Dorival, assim, né? Me pareceram muito mais, digamos assim, gerando muito mais impacto no jogo, a presença deles. Pela forma como eles marcavam, pela forma como eles saíam para o jogo, estavam muito bem, os dois. E uma linha defensiva com, vejam só, o Alan Franco, que foi muito bem contra o Atlético Goianiense, e o Zubeldia estava lá de olho, não escolhido como um terceiro zagueiro ou com alguém suspenso. Não, normalmente ele era a terceira, quarta opção. Bom, do Carpini não era nenhuma opção. De repente, ele jogou ao lado do Arboleda, que raspou a careca, né? Tava sem o Moicano lá. O Arboleda e o Alan Franco pela esquerda. E o Alan Franco jogou muita bola, com o Wellington e o Igor Vinícius. Esse foi o time do São Paulo, pelo menos o que começou. E aí eu queria queria chamar a atenção para as trocas que foram feitas, porque elas também foram muito interessantes. Primeiro que o São Paulo chega ao seu gol, depois de um predomínio muito grande, uma supremacia muito grande, Ferreirinha no seu estilo pelo lado esquerdo, um cruzamento maravilhoso, tirando o peso da bola, cortando para dentro assim, ó, e colocando com a mão na cabeça do Caleri. Caleri aparecendo entre os dois defensores, subindo na frente do goleiro, dando uma cabeçada fulminante no ângulo. Que jogador que é Jonathan Caleri. Fantástico, fantástico, fazendo gol de centroavante, abrindo o placar para o São Paulo. Aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Barcelona começou a se soltar um pouco mais. Tem o Damian Dias, né, que é um jogador muito talentoso, né, mas já veterano, né, tá há muito tempo lá enfim, não consegue correr o tempo inteiro, mas o João Rojas também, né, bom jogador, rápido pelos lados. O Barcelona começou a dar um trabalho para o São Paulo. E aí apareceu o goleiro Rafael, que no começo do segundo tempo faz 2 defesas fantásticas. Ali poderia ter sido o empate deles, mas foi o único momento dentro de um recorte do jogo todo em que o Barcelona ameaçou. Depois disso, o São Paulo já retomou as rédeas da partida e aí começou a buscar mais uma vez até que saiu o segundo gol, num escanteio proporcionado pelo Michel Araújo, e aí na cobrança do escanteio o goleirão vai lá, dá um rebote, o Alisson pega a bola e diz, não, eu vou resolver. Né? Dribla o marcador e chuta de canhota para fazer o segundo gol, o que fazia muito mais justiça ao que foi o jogo. E aí no segundo tempo, o Zubeldia ele começa a fazer umas trocas no seguinte sentido: ele começa a povoar o meio-campo,
Ele começa a desmanchar o 4-2-4, mas povoando o meio de campo, não deixando de atacar e ainda assim se sustentando defensivamente. Como que ele fez isso? Primeiro ele coloca o Diego Costa como um lateral direito. Aparentemente, ele formaria uma linha de 3, abrindo o Igor Vinícius e o Wellington. Mas o Diego saiu quase como um lateral mesmo, com o Arboleda e o Alan Franco ainda de zagueiros e o Igor Vinícius lá de ponta. Só que, sem a bola, era uma linha de 5. Era uma linha de 5, porque aí baixava o Diego Costa, ficavam 3 zagueiros, com o Igor Vinícius e o Wellington aqui. E aí o Barcelona não entrava mais. Ainda assim, ele começou depois a botar, aí ele tira, né, o Ferreira que machuca, coloca o Michel Araújo, não como um ponta, mas por dentro, e aí você já vai começa a encorpar aqui, ó. Você já não lateraliza tanto o teu jogo, você já começa a encorpar aqui. Depois ele botou lá na frente, aí tira o Igor Vinícius para botar o Rodrigo Nestor, e aí depois ele coloca o Juana do Caleri, aí um por outro, tudo bem. Quando ele coloca o Diego Costa, ele tira o André Silva, e aí depois ele bota o Galopo na do Luciano e ainda o Nestor, né, que eu já tinha falado na do Igor Vinícius. Então você tem o Juan lá na frente, ele termina assim, né? Antes ele ficou com o Caleri, mas ele termina com o Juan lá na frente. Com o Nestor, o Michel e o Galopo, fortalecendo bem o teu meio. O Pablo e o Alisson, ou seja, você tem 5 jogadores de meio e 5 defensores. Praticamente isso, né? Porque aí você devolve aqui o Galopo, o Nestor, o Michel, o Pablo, o Alisson, só o Juan lá na frente, com o Igor, o Wellington e os 3 zagueiros, o Diego Costa, o Alan Franco e também o Arboleda. Interessante. É muito legal ver essa observação tática de um técnico que está começando, porque aí ele tá meio que com o chip zerado, né? Ele está conhecendo o elenco, ele está provavelmente já conhecia os jogadores do São Paulo, provavelmente pensou essa escalação e essas alterações diante daquilo que ele viu no jogo, diante do que ele pensou para o jogo e do que ele viu no jogo, e aí gostei porque ele preparou bem o time e fez a leitura correta do que estava acontecendo no jogo para não sofrer e conseguir uma vitória. O Barcelona não é um adversário vistoso, assim como não é o Atlético Goianiense, ainda mais com 2 a menos, mas já são 2 vitórias em que o São Paulo se impõe, justamente depois que saiu o Thiago Carpini. Infelizmente, né, a coisa não aconteceu para o Carpini, mas o São Paulo agiu e, claro que a gente está falando só de um jogo, tem o Milton Cruz e agora o Zubeldia, contra 2 adversários que, digamos assim, não inspiram tanta qualidade. Mesmo assim, o São Paulo fez aquilo que tem que fazer e preciso comparar o São Paulo com ele mesmo. Era um São Paulo amorfo, desorganizado, apático, que não estava conseguindo encontrar soluções. De repente, o time cresce nos 2 últimos jogos, a ponto de melhorar a perspectiva. E olha que tem um monte de gente machucada. Então, à medida em que esses caras forem se recuperando, a gente pode enxergar um São Paulo muito mais fortalecido ao longo do ano. E o Zubeldia, para o primeiro teste, passou longe. Passou, que eu digo, passou de ano, né? Vocês concordam? Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!